perguntinha para vocês. A gente está fazendo uma série de mensagens em que nós temos tratado de algumas palavras. Na verdade, acho que não dá nem para colocar no plural, porque domingo passado foi a primeira, né? Então, só tratamos de uma palavra. Qual foi essa uma palavra que nós tratamos no domingo passado? Fé. Fé. E aí nós cantamos algumas músicas no começo do culto de domingo passado, e aí eu perguntei aos irmãos se faziam uma ideia de qual seria a palavra que eu ia tratar naquela noite. Aí teve lá um que acertou e falou fé. E aí nós cantamos outras músicas no comecinho do culto, e nós também lemos alguns textos da palavra de Deus. E eu pergunto aos irmãos, qual é a palavra? O nosso que é hoje, qual é a palavra? Oi? Redenção. Você tá zero, tá 2-0, que ela acertou no ano passado, você também. Redenção. Redenção também é uma palavra que permeia os nossos hinos. Eu fui fazer uma busca no nosso hinário, tanto no cantor cristão, como também no hinário para culto cristão. Eu escrevi só redem, porque se você coloca redenção, só vem redenção, mas às vezes vem a palavra redentor, vem a palavra redimiu, né? Então tem as suas flexões diferenciadas. E aí vem uma série de hinos, e todos eles têm essa palavra, redenção. Todos eles têm essa palavra, redimiu, redentor. Mas afinal de contas, o que é redenção? Eu quero fazer com você uma viagem. E eu quero levar você ao Império Romano, ao século I da nossa era. Nós temos o Império Romano dominando praticamente todo o mundo conhecido. E aí, na dinâmica desse império, que era um império conquistador, né, e que eles saíam daqui de Roma, e todo esse território aqui foi conquistado através de batalhas, de guerras. Depois os generais voltavam a Roma. E a volta de um general romano era um grande acontecimento. Todos em Roma ansiavam por esse momento do retorno desse general vitorioso. Se fazia uma coisa chamada cortejo da vitória, em que o general entrava com toda a pompa e circunstância, aí as pessoas jogavam para cima dele flores, jogavam para cima dele louros e tal, né? Louvando aquele general pelo seu grande feito de ter conquistado mais um território para Roma. E era nesse momento também que os mercadores de escravos ficavam muito felizes, sorrindo de orelha a orelha, porque junto com esse general ele trazia os conquistados, aqueles que eram aprisionados nas batalhas. Os generais, ele trazia aquele contingente de pessoas que alimentava um mercado de escravos, e ali naquele mercado os senhores de escravos podiam comprar e vender escravos. E era essa a ideia de servidão, era essa a ideia de mercado de escravos que permeava, que estava na cabeça do escritor bíblico cada vez que ele citava, que ele falava algo referente à redenção. E por isso que eu vou pedir aos irmãos que leiam junto comigo o texto de 1 Pedro 3,
1 Pedro 1, versos de 3 a 5, e depois do 17 ao 20. Não precisa nem abrir sua Bíblia, eu já projetei na tela, para que a gente possa ler todos juntos. Vamos ler? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais por Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que foste resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas foste resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. A palavra de Deus considera que todo o homem, ele é escravo do pecado. Todo o homem, ele, sendo pecador, ainda não sendo resgatado, ainda não sendo redimido pelo Senhor Jesus Cristo, ele é escravo do pecado. Isso que diz, por exemplo, lá em João 8,34. Jesus continuou dizendo aos seus discípulos e falou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí vamos entender o contexto dessa palavra que muitas vezes a gente canta, que é a palavra redenção. Várias passagens bíblicas falam sobre essa palavra. Eu não tive a curiosidade de consultar, mas se eu for abrir aqui a minha Bíblia eletrônica e escrever a palavra redenção, também creio que, assim como no nosso cenário, havia uma porção de versículos bíblicos escrevendo redentor, redenção, redimir, todas essas coisas. E um desses textos é o texto que a gente acabou de ler no versículo 18, que fala que, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados. A palavra resgatados aí tem um sentido de ação de libertar, partindo de uma necessidade de compra. Você liberta alguém, alguma coisa, porque aquilo ali precisa ser comprado. Você só consegue a liberdade se você comprar. Então a palavra aí, embora não esteja escrita a palavra redenção, mas está implícito o sentido ou o uso dessa palavra, né? A essência dessa palavra está contida nesse texto. Nesse texto ela está se atendo ao ato, que é a necessidade de acontecer uma compra de escravos. Esse era o contexto em que esse texto foi confeccionado. Outro texto, por exemplo, que é o de Apocalipse 5:9, diz o seguinte: e cantavam um cântico novo dizendo: tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E aí, se a gente tem num texto um foco no ato, no outro texto a gente tem o foco no método.
O método foi entrega. O ato era necessário, comprar. Qual é o método? Através de uma entrega, de algo precioso. E esse algo precioso, esses dois textos, eles vão concordar que esse algo precioso é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada mais poderia ser utilizado como moeda de troca para que nós fôssemos resgatados do pecado para uma vida com Deus. Porque diz lá o texto de Gênesis que toda a terra ela foi condenada, ela foi amaldiçoada por conta do pecado. Deus se vira para Adão e fala: maldita é a terra por tua causa. Pelo erro de Adão, nada que tem aqui na terra poderia ser usado para poder realizar essa compra. Só o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ouro, prata, que são os metais mais valiosos que o Pedro poderia conhecer naquele momento em que ele escreve esse texto, nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata do mundo, nem os dois somados juntos poderia fazer a redenção de uma alma sequer. Porque tudo era perecível, tudo era passageiro. Só uma coisa realmente perene, só uma coisa que fosse para sempre, uma coisa realmente pura, que não viria a se desgastar nunca, é que poderia fazer a redenção de uma alma. E essa redenção, a gente sabe que é uma redenção que não tem risco de haver qualquer tipo de devolução. Você pode ler esse texto que está aqui na tela comigo? Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai, pois eu e o Pai somos um. Um escravo, por exemplo, que era vendido ali no mercado de escravos, na volta desse general romano. Vou colocar o Renan de novo. Já peguei o Renan. O Renan é um mercador de escravos. Que atividade horrorosa, Renan. Muda de profissão. Mas ele é um mercador de escravos. E o Brian é senhor de escravos. Que isso, Brian? Assume o caráter de Cristo. Dá liberdade a esses escravos. Mas o Brian é um senhor de escravos. E aí ele comprou um escravo do Renan. Então ele fez uma redenção. Ele tirou da mão do Renan, que também é um senhor de escravos, e foi para outro. Foi o Brian. Mas o Brian, que comprou o Tiago é muito relapso. Tiago, ele não limpa direito a soleira do meu palácio, ele não varre. Eu já peguei ele colocando o pó debaixo do tapete, no tapete persa que eu comprei. O Tiago é muito ruim. Então o que faz o Brian? Vende para outro senhor de escravo, vem para a Nancy. A Nancy resolve, né? Você dá uma entubada na Nancy e manda para ela um escravo bem ruinzinho, que só vai mais atrapalhar do que ajudar. Era essa a relação. O escravo era um bem, e como um bem poderia ser trocado, poderia ser vendido e revendido quantas vezes fosse necessário, fosse quisto pelo seu quisto. Nossa, nosso português às vezes nos dá uma peça, né? Quantas vezes quisesse o senhor de escravo, ele poderia fazê-lo, vender o seu escravo. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos compra, Ele fala que de maneira nenhuma sairá
das suas mãos aquele que ele comprou. Então nós temos isso daqui. A primeira coisa que nós temos na redenção de Jesus Cristo é uma segurança, em que nós passaremos a pertencer a Ele, e de maneira nenhuma voltaremos a pertencer a qualquer outro Senhor. Igual aquilo que a gente acabou de cantar, né? Mergulhado na miséria, triste escravo de Satã, envolvido em suas malhas, preso na esperança vã. Redentor meu, dele me livraste tu. Redentor meu, dele me livraste tu. Nós éramos escravos do diabo, e o Senhor Jesus Cristo, Ele nos compra para nunca mais nós pertencemos a um outro Senhor, que não o Senhor Jesus Cristo. Nós temos segurança, nós estamos seguros na presença de Deus, através do sangue de Cristo. E a outra coisa que a gente pode pensar a respeito dessa redenção é que ela é uma redenção completa. Você pode ler o texto que está escrito ali. Mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. A nossa alma já foi redimida pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos colocamos a trilhar caminho como discípulo e discípula de Jesus Cristo, quando nós aceitamos então ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, e nós somos redimidos por Ele, a nossa alma é redimida. Só que isso não ficará somente nesse estágio, mas nós também sabemos pela palavra de Deus que o nosso corpo também será redimido. O nosso corpo também terá a sua redenção. O nosso corpo que é frágil, que por vezes se apresenta doente, que o nosso corpo que quando a gente nasce, ele já começa a envelhecer, e aí cada vez mais a nossa caminhada vão aparecendo os problemas, e aí vai falhando uma coisa, vai começando a ter que usar os negócios assim, você fica 4 olhos. Por quê? Seu corpo é perecível. Mas na redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, não só a nossa alma tem a redenção, mas o nosso corpo também terá a sua redenção, porque nós teremos um corpo glorificado. E nós esperamos por isso. E aí eu gostaria de considerar com vocês. Acho que o Brasil deve estar jogando, né? Tem bastante fogos aí, não sei, né? É o Papa está chegando, não sei, pode ser. Só encarando com humor, né? Eu queria considerar com vocês outra coisa sobre redenção. Eu queria falar para vocês sobre a lei. Porque a redenção, ela é normatizada desde o tempo da lei, desde a época de Moisés. E essas são as regras da redenção. Primeiro, o resgatador tinha que ter uma identificação com o resgatado. A lei que eu estou falando é a seguinte. A gente vai lembrar daquilo que eu falei hoje pela manhã, em que eu peguei um dinheiro emprestado com o Renan para fazer a minha plantação. Só que a minha plantação não vingou, eu não tive como pagar o empréstimo para o Renan. Então, eu me ofereço como escravo para o Renan. Quem poderia tirar da minha condição de escravo? Ninguém. Ninguém que não fosse o meu parente. Mas aí, o Brian, não, tá bom. Edilson é meu tio.
E aí ele olha para mim e fala assim: nossa, meu sobrinho está sofrendo na mão do Renan. Porque o Renan está esfolando meu sobrinho. Está fazendo o bichinho trabalhar de noite e dia. Está acabando com o Pedro. Pedro está irreconhecível. Ele está barbudo, está ficando careca, está perdendo a visão e está trabalhando demais. Vou resgatar. O Edilson podia, porque ele era meu tio. Essa era a primeira condição. Ele tinha que ser aparentado para poder fazer o resgate. Outra questão é, ele tinha que ter o quê? Condições. De boa intenção, o inferno está cheio, né? De repente o Edilson, tadinho, viu lá o Pedro ralando, sendo condenado. Quer resgatar o Pedro, mas não tem condições. Se não tiver condições, se não tiver bala na agulha, como fala, eu, tadinho, vou continuar trabalhando sol a sol para o Renan. Então ele tem que ser meu tio, tem que ser meu parente, mas ele também tem que ter dinheiro, tem que ter como, tem que ter meios para poder fazer esse pagamento. E outra coisa, ele tem que ter vontade, né? Porque de repente ele pode pensar assim: ah, o Pedro, coitado, está trabalhando pra caramba lá, tá, pô, queria tanto tirar ele de lá, né? Aí ele fala isso domingo para você. Aí segunda-feira ele fala: nossa, tadinho do Pedro, né? Deve ter acordado hoje pela manhã, deve estar ralando lá na casa do Renan. Mas efetivamente a vontade de sair da casa dele para poder ir na casa do Renan, para poder me pagar, para poder me pagar não, né? Poder me resgatar, fazer a minha redenção, ele não fez. Logo eu vou continuar sendo escravo do Renan. Então tem que ter esses três requisitos. Primeiro, ele tem que ser da família. Segundo, tem que ter dinheiro. E terceiro, ele tem que ser voluntário. Ele tem que ter vontade de fazer isso. Interessante. Um bom exemplo disso vocês podem encontrar naquela história de Boaz e Ruth. Certo? Por que Boaz pôde assumir? Porque, primeiro, o parente mais próximo abdicou do direito de fazer o resgate. Lembra aquela historinha que o parente mais próximo deixa a sandália, e aí aquilo ali era símbolo de que ele estava passando aquela autoridade para Boaz? Boaz, ele tinha dinheiro, ele teve vontade, e aí ele pôde assumir. Só por conta disso. É um bom exemplo. Mas a gente vai ver uma coisa muito interessante, é que Cristo, ele preenche todos os requisitos. Você pode ler comigo esse texto? Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Ele se fez homem. No momento que Jesus ele se fez homem, ele passa a preencher o primeiro requisito para uma redenção, para executar a redenção de um escravo, que é se aparentar. Ele se fez como um de nós, ele se aparentou conosco. Ele, sendo Deus, não teve o fato de ser Deus, algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo forma humana. E encontrando-se em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a primeira coisa, Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor, porque ele se aparentou conosco. Segunda coisa, ele preenche todos os requisitos porque ele podia pagar. Você pode ler comigo esse texto de Hebreus 4:15? Porque não temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele tinha condições. Ele tinha condições. Um sujo não pode falar mal do mal lavado, certo? É isso que o pessoal fala? Que o sujo não pode falar mal do mal lavado? Se Jesus fosse mal lavado ou se fosse sujo, ele não poderia redimir nós que somos sujos e mal lavados. Mas porque ele era puro, porque ele era sem pecado, ele preenchia o requisito. Ele podia pagar o preço. E ele podia pagar o preço por causa também desse segundo texto que está na nossa tela. Você pode ver comigo também? Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foste sarados. Ele carou a cruz. Ele pôde pagar, porque ele tinha um sangue puro, sem pecado, e assim ele fez. E pelas suas feridas, dos cravos, dos pés, do lado, das chicotadas, da coroa de espinhos e outras tantas, é que nós podemos ser sarados, nós podemos alcançar a redenção. E por fim, ele preenche todos os requisitos por conta dessas coisas que nos são reveladas nesses dois textos aqui. Você pode ler comigo também esses dois textos? Vamos ler? Dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Percebe aqui? Aquela oraçãozinha que a gente comentou hoje pela manhã também. Ele ora a Deus falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se entregou, ele foi voluntário. Outro texto de Hebreus 10, 9, você pode ler comigo? Agora disse: estou aqui para fazer a sua vontade. Assim ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui estou para fazer a sua vontade. Ele foi voluntário e ele teve vontade de fazer tudo aquilo que ele fez naquela cruz para a nossa redenção. Ele foi Deus que se fez homem. Logo, ele se aparentou conosco. Ele foi homem, porém sem pecado, capaz então de apresentar um preço possível para a nossa redenção, que foi o derramamento de um sangue puro e sem pecado. E ele também foi voluntário. Ele fez isso porque ele nos ama. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o Redentor aceitável para a raça humana, porque ele não foi forçado, mas ele, de bom grado, se fez homem, pagou o preço e fez isso tudo por vontade e por voluntariado. E hoje nós podemos cantar: Redentor meu, Redentor meu, que alegria seres meu. Redentor meu, Redentor
meu, que alegria seres meu. Que esse seja o nosso sentimento. Que quando a gente cante, quando a gente for cantar essa palavra em hinos, ou for orar e usar essa palavra, que a gente a utilize meditando na profundidade que essa palavra carrega em si. Porque essa palavra não é uma palavra barata. Assim como fé, nós vimos que não é uma palavra barata. Mas redenção não foi uma palavra barata, porque estamos falando de um Deus que voluntariamente se fez carne, se aparentou conosco e pagou o preço naquela cruz do Calvário. Amém? Amém. Glórias sejam dadas a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo e ao Santo Espírito de Deus por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E que Deus abençoe a sua palavra. Amém.